Glória a Deus. Tenho algo da parte de Deus para compartilhar com você. Algo que Deus usou a vida do pastor Christian, ministrou para nós lá em Cruzeiro, essa palavra. E ela falou muito comigo. E eu gostaria de compartilhar com você, porque eu tenho certeza que vai falar com a sua vida também. Amém? Que o Senhor me conceda graça para ministrar essa palavra a você, e que produza vida, porque nós sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia, sem antes produzir o que ela foi designada a produzir. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, abre lá a sua Bíblia em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Fala nisso, cadê meu João? Já foi para o fundo? João é chamado filho do trovão. Amém? Tiago e João são irmãos. Tá certo, pastor? São chamados filhos do trovão. E eu demorei para escolher o nome do João. E Deus falou João, e eu pus ainda o Pedro. Irmão, é um trovãozinho. Veio o Pedro ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 20, versículo 19. Eu quero ministrar dois momentos. Aqui é a segunda pesca maravilhosa que os discípulos tiveram experiência com Deus, e eu quero ministrar a você. O tema da minha mensagem é a revelação do amor para uma vida frutífera. Quantos entendem que precisam frutificar aqui? Amém? Fruto é algo natural na vida do crente. Ter fruto deve ser algo extremamente natural na nossa vida. Você não deve nem fazer força para tal. Porque uma árvore, quando está bem alimentada e saudável, ela frutifica, ela não faz força para frutificar. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então, fruto é algo, deve ser algo natural na nossa vida, algo que não depende de esforço, não depende da nossa obra. Por quê? Porque nós estamos conectados à videira, que é Jesus, e aonde o tronco suga a seiva, os nutrientes necessários passam para os ramos, e os ramos frutificam. Amém? Então nós frutificamos por estarmos ligados à videira, que é Cristo. E aqui eu quero ministrar a você o que o Senhor falou comigo através da vida do pastor Christian, é que a revelação do amor é a base para uma vida frutífera. Amém? Vamos ver isso? Nós vamos ver isso na ocasião e na vida de Pedro. João capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Então aqui você vê esse primeiro versículo, a primeira aparição de Jesus aos discípulos. Antes de nós lermos, que está lá em João 21, próximo, nós vamos ler a pesca maravilhosa. Jesus aparece 3 vezes aos discípulos. Primeira vez ele aparece a Maria Madalena. Depois, nesse mesmo dia que ele apareceu, Maria Madalena, de madrugada, vai até o sepulcro. Amém? Primeiro dia da semana, ela vai até o sepulcro de madrugada para ver o corpo de Jesus. Chega lá, a pedra está movida, não tinha nenhum corpo, tem 2 anjos assentados, e ela fala: cadê meu Senhor? Roubaram o corpo dele. E aí Jesus chama por ela, e ela num primeiro momento não conhece Jesus, depois ela conhece o mestre. E aí ela vai correndo contar para os discípulos,
Quando ela chega lá, Jesus chega e se apresenta aos discípulos. Então Jesus se apresentou, e aqui foi a primeira vez que ele se apresentou. A segunda vez está lá no versículo 26. E 8 dias depois estavam outras vezes os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Então 8 dias depois de ter Jesus aparecido aos discípulos, Jesus volta e se apresenta a eles novamente. Estava tudo fechado, Jesus atravessou a parede, não sei como, mas atravessou, né? E Jesus tinha carne, porque ele pediu para Tomé tocar na mão dele, nos cravos. O corpo de Jesus não estava glorificado ainda. Jesus atravessou a parede. Jesus pediu para Tomé, porque Tomé era incrédulo, amém? Todos sabem dessa história. E aí foi a segunda vez que Jesus apareceu. E a terceira vez está em João capítulo 21. Diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar da Galileia, ou de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo 8: e os outros discípulos foram com um barco, porque não estavam distante da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém? Essa ocasião, terceira vez que Jesus se manifesta, e essa ocasião, eles têm outra experiência de uma pesca maravilhosa. Tinham pescado a noite toda, e naquela noite nada apanharam. E aqui nós temos que entender algo, porque muitas vezes nós estamos numa posição, né, e isso foi uma das coisas que mais falou comigo. Nós estamos numa posição de trabalharmos duro, de nos esforçarmos, de buscarmos, de trabalharmos, de fazermos a obra e não termos resultado. E a questão de não ter o resultado e de não ter o fruto nos desanima, é ou não é verdade? Porque o que nos motiva, o que nos deixa alegres, motivados, é a questão do resultado. Quando nós não temos o fruto do nosso trabalho, quando nós não conseguimos desfrutar, quando não temos o fruto do trabalho, nós desanimamos e nos tornamos angustiados. E eu vejo aqui que o sentimento de condenação não vem mais pelo fato do nosso pecado, antes de nos convertermos a Cristo. Nós já vencemos essa etapa, não nos sentimos mais acusados pelos pecados que cometemos antes de conhecer a Jesus, mas agora nos sentimos acusados pela falta de resultado, ou até mesmo por aquelas lutas e tentações que ainda passamos, porque ainda temos lutas e tentações ainda. Você concorda comigo? Sim ou não? Ainda somos tentados, mesmo depois de convertidos, mesmo depois de batizados, nós somos tentados, e há lutas, há tribulações ainda.
E muitas vezes, por causa de estarmos envolvidos nessas lutas e tribulações, nos sentimos acusados e condenados, né? A condenação já não é mais pelo pecado que cometimos antes, mas agora a nossa consciência está acusada, não só pela falta de resultado, pela falta de fruto, mas também por tentações que passamos. E aí, quando andamos em condenação pelo fato de não ter o resultado dos esforços que tivemos, a falta do fruto e do resultado nos leva ao desânimo, nos leva à angústia, né? E geralmente, ou você se culpa, ou você procura um culpado. O sentimento de condenação, querido, é a justiça própria disfarçada. Por quê, pastor? Porque o sentimento de condenação é a carne tentando se punir, para ver se ela consegue alívio da consciência. Quando uma pessoa erra conosco, você já teve essa experiência de alguém que errou com você, ou você errou com alguém, e aí você, toda vez que vê essa pessoa, ou você pede perdão toda vez, não me perdoa, você fica se culpando, se condenando, tentando fazer algo, para quê? Para se aliviar, para mudar o quadro. Eu vou fazer algo bom para essa pessoa, para ver se muda o fato de eu ter errado com ela e estou me sentindo acusado agora. Então eu vou fazer um monte de coisa boa para aliviar a minha consciência. Quem anda em condenação, em sentimento de condenação, anda também em justiça própria, porque ela é justiça própria disfarçada, porque é a carne tentando se punir, ficando triste, angustiada pelo erro ou pela falta de resultado. Então você tenta se punir pela falta de resultado ou pelo erro, ou, na maioria das vezes, transfere a culpa. Ah, eu não tive resultado por causa dele. Ah, eu não tive resultado por causa dos membros da minha célula. Ah, eu não tive resultado por causa do meu discipulador. Eu não tive resultado por causa do pastor. Eu não tive resultado por causa da igreja. Eu não tive resultado por causa do meu trabalho. Está muito corrido. E aí quem anda se justificando ou dando desculpa, anda em justiça própria. O que é a justiça própria? Justiça própria, os que possuem justiça própria estão sempre olhando para si, mesmo pensando o quanto são bons e aprovados em suas obras. Por que ele olha sempre para si? Porque ele quer falar dos seus feitos para tentar obter elogio. Você conhece alguém que o tempo todo está falando do que ele fez em Deus? De como está a célula dele? Do que ele está fazendo? De quanto ele ora? Do quanto que ele... Porque a finalidade disso, querido, não é exaltar o nome de Cristo. A finalidade disso é receber: meu irmão, como você é bom. Glória a Deus, como você é bom. Porque ele está tentando obter elogio. E o sentimento de condenação é a mesma coisa. A pessoa olha para si. Ela está sempre olhando para si, para ver se encontra alguma coisa boa. Sempre avaliando para ver se são santos, para ver se encontra alguma coisa boa. E o que acontece? Estão sempre tristes e não conseguem desfrutar de nada. Quem anda em autocondenação ou sentimento de condenação, tem a aparência de humilde, mas não a verdadeira humildade. Porque a verdadeira humildade reconhece que nós somos falhos e que não temos merecimento, mas também reconhece o que Jesus fez por nós na cruz, e exalta a graça, e desfruta da graça. Agora, quem anda em sentimento de condenação, olha para si como um nada, como alguém que não merece, mas fica triste, angustiado e abatido, e não consegue desfrutar da vida, não consegue desfrutar daquilo que Jesus fez. Você percebe? Trabalhar a noite toda, e não apanharam nada. Às vezes, querido, nós estamos trabalhando a noite toda e não estamos apanhando nada. Você está se esforçando, você está trabalhando, está fazendo e não está tendo resultados. Por quê? De repente, você está olhando para si, está andando em justiça própria, ou de repente, que eu creio que é a principal causa, o amor de Deus não foi revelado no seu coração. E pela falta de revelação do amor, pela falta de estarmos sempre conscientes do perdão, nós não damos fruto.
nós não damos fruto. Quantos entendem? Amém? Agora, olha que interessante. A partir do versículo 4 até o versículo 8, Jesus se apresenta a ele e pede para eles lançarem a rede do outro lado, amém? E eles lançam e pegam, e quando Pedro, através de João, fica sabendo que quem estava na praia era Jesus, qual foi a atitude de Pedro? Qual foi a atitude de Pedro? Cingiu uma túnica e já pulou na água para chegar antes do barco. Agora, gente, o que levou o apóstolo Pedro a pular na água em direção a Jesus? Porque esse Pedro, poucos dias antes, negou Jesus 3 vezes. E detalhe, o próprio Cristo falou que ele negaria. Senhor, olha Pedro confiando na sua carne em si, eu vou contigo até a morte, estou pronto para morrer por ti. Jesus falou: Pedro, não Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E assim aconteceu. E nós sabemos que no momento em que Pedro nega pela 3ª vez, Jesus olha para ele e Pedro sai chorando. Foi assim ou não foi assim? Então você se coloque no lugar de Pedro. Quando você visse Jesus, qual seria a sua atitude por ter negado Jesus 3 vezes? Você andou com Jesus 3 anos e meio, e agora você negou o seu Cristo, o seu Deus, a Jesus, aquele que te deu pão, te deu alimento, te ensinou todas as coisas, te chamou para a obra. Você negou Ele. Qual seria a sua atitude? Correr em direção a Cristo? Você correria em direção a Jesus? Queridos, eu não correria. Eu ficaria esperando, né? É Jesus? Meu Deus. Na hora eu ia lembrar que eu tinha negado Ele. Eu ia ficar esperando. Vamos ver o que ele vai falar para mim. Vamos ver se ele vai olhar para mim e não vai me falar nada, né? Vamos ver se ele não vai jogar na minha cara o que eu fiz. Porque assim é a nossa atitude para aqueles que erram conosco. É ou não é? Nós não vemos a oportunidade de jogar na cara da pessoa o que ela fez por nós. Não, eu perdoo ele, mas antes ele vai ouvir o que fez. Ele vai ouvir. Por quê, querido? Por que isso? Eu fiquei pensando, e o pastor ministrou a nós, né? O que levou Pedro a pular na água antes de todos eles, e ao invés de se afastar de Jesus, né? Por quê? Porque Pedro tinha acabado de negar. Pedro pula em direção a Cristo. Com certeza foi o amor. Mas a Bíblia vai nos mostrar que antes de aparecer aos discípulos, Jesus tinha aparecido a Pedro. Você sabia disso? A Bíblia não relata o que foi que Jesus falou a Pedro, mas a Bíblia deixa claro que Jesus apareceu a Pedro primeiro, antes de todos os outros. Olha o que diz lá está lá em Lucas 24, 33 e 34. Eu vou ler a vocês, não precisam abrir. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele vai fazer é aparecer a Simão. Ele vai aparecer a Pedro. Olha o que diz 1 Coríntios 15, versículos 5 e 6. E apareceu a Cefas, que é o mesmo que Pedro, e depois aos 12. O primeiro apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Cara, eu acho isso maravilhoso da parte de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus sabia que Pedro estava debaixo de acusação, pelo fato de Pedro ter confiado em si, na sua carne, na sua justiça, na sua obra, e aí não conseguiu, porque aquele que confia em si mesmo não consegue, porque nós não temos condições de fazermos a obra de Deus.
Nós só respondemos ao amor de Deus e amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, amém? Então a nossa confiança não está baseada no nosso amor por Ele, mas no amor dEle por nós. Nós temos que confiar no amor de Cristo por nós e não no nosso amor por Ele. Pedro estava confiando no seu amor por Cristo, e aí ele caiu, pecou, negou a Jesus. Porque aqueles que confiam na carne, querido, cairão. Pastor, não vou cair. Não, isso daí eu não faço mais. Toma cuidado com as suas palavras, querido. Porque aqueles que confiam em si, confiam na carne, estão no mesmo caminho de Pedro, estão andando em justiça própria. E quem anda em justiça própria, querido, está debaixo de maldição. É ou não é verdade? Não é o que a Bíblia diz? Pedro, nesse momento, Jesus aparece para ele. Por quê? Porque Jesus queria restaurar a vida de Pedro. Deus não te condena. O Senhor te ama. E se preciso for, Ele se revela a você novamente, para poder manifestar o amor, a graça, para que você se sinta amado. Porque Ele te ama. Jesus apareceu a Pedro. A Bíblia não relata o que ele falou, mas eu tenho certeza que Pedro foi restaurado por Cristo, quando Cristo apareceu para ele. Jesus restaurou a vida de Pedro, e o que fez Pedro pular do barco, antes de todos eles, era a certeza de que Deus o amava, de que Jesus o amava, e que agora ele poderia se aproximar. O que fez Pedro pular do barco e se aproximar de Cristo, foi a revelação do amor e da graça. Amém? Amém? Querido, algo poderoso. Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para ser feliz e não para andar debaixo de acusação, angustiado, triste. Deus te criou para você ter vida, ser feliz. Deus nos criou para ter prazer, porque Ele nos ama. Amém? Tem gente dormindo. Quem estiver dormindo, dá uma levantadinha, vai tomar uma aguinha. 11h20 da manhã, tem gente dormindo, acordou muito cedo, né? Tá calor, né? O calor. Mas Deus nos criou para ter prazer, para sermos felizes. Por que o sono vem? O sono é prazeroso? Deus gera necessidade para nos suprir com prazer. Deus gerou a necessidade de que você tem que dormir. E agora você chega lá, tem uma cama confortável. O pastor Cristian até comentou conosco, fala para os irmãos lá: irmão, você tem uma cama tão gostosa, você vai dormir no culto, nessa cadeira dura aí. Dorme em casa, não dorme no culto, né? A palavra está tão ruim assim. Dorme em casa. Mas por que Deus gera necessidade? Nós temos necessidade de dormir, sim ou não? Agora, quão gostoso é você deitar na cama e falar: obrigado, Deus, vou dormir. Vou dormir. Querido, o descanso é para que possamos trabalhar depois. Nós descansamos para trabalhar, não trabalhamos para descansar. Estão me entendendo? Porque o tão bom deitar e dormir é poder levantar no outro dia. Quantos gostam de dormir aqui? Agora você imagina, vou falar aqui para você, ó, você vai dormir e não vai precisar levantar mais amanhã, não vai conseguir levantar amanhã. Quantos querem? Misericórdia, né? Por quê? Porque bom é dormir, mas também bom é poder levantar. Então comece a mudar a sua mente. Comece a mudar a sua mente, a transicionar a sua mente, a pensar como Deus pensa. Nós temos a mente de Cristo, amém, querido? Você recebeu o Espírito Santo para te guiar em toda sabedoria e graça. Transiciona a sua mente. Você está trabalhando para descansar, é o contrário, descanse para trabalhar, querido, porque trabalho edifica o homem, dignifica o ser humano. Trabalhar é bom. Trabalhar é bom. Agora o mundo, olha o que o mundo tem colocado na nossa mente. Segunda-feira brava. Aí chega sexta-feira, ou seja, trabalhando para descansar. É ou não é verdade? E isso tem incutido na mente das pessoas. A pessoa
vai trabalhar na segunda já pensando na sexta. Não, nós descansamos para que as nossas forças se renovem, para que possamos trabalhar no outro dia, ser mais produtivos. Deus gerou a necessidade de descansarmos para nos suprir com o prazer do sono, para que no outro dia a gente acorde e possa trabalhar. Amém? E vários outros prazeres, né? Prazer, por exemplo, do tato, a cama confortável, como eu disse, o do olfato. Imagina, você está com fome, aí chega aquela cheirinho de comida. É gostoso ou não é? Aquele cheirinho, perfume, querido. E aí você sente o cheiro da comida que você mais gosta, aí você vai comer a comida. Tem gente que não come, engole. Querido, Deus gerou em você a necessidade de comer, Deus gerou em você a fome para você ter prazer na hora de comer. Para de engolir a comida, começa a desfrutar da vida. Sabe algo poderoso? Deus poderia nos fazer ter a necessidade de comer uma vez por mês? Poderia sim ou não? Não, eu vou condicionar o homem, vou fazê-lo para comer uma vez por mês, está bom. Ele come uma vez por mês, está suprido. Mas você parou para pensar que no mínimo 3 refeições por dia? Por quê? Porque Deus quer nos dar prazer. Deus quer que você tenha prazer. Agora o diabo quer nos tirar o prazer. O diabo quer roubar o que Deus conquistou por nós. Como? Aí o diabo te leva ao extremo da comida. Aí você se torna escravo da comida. Aí chega um momento que o médico falou: se você continuar comendo, você morre. Aí o prazer da comida vira algo que ou você para de comer ou você morre. Entendeu? Então nós temos que andar no equilíbrio. Comer as coisas saudáveis, isso é bom, isso é de Deus, querido. Cuidar do nosso corpo, isso é de Deus. Prazer nos relacionamentos, amizades, conversas, comunhão, né? O casamento, o sexo, tudo isso, o amor, Deus criou, né? Nos fez necessitar dessas coisas para nos suprir com prazer. Deus te criou para ser feliz. Você tem dúvida disso? Não saia com essa dúvida daqui. Não saia com essa dúvida, porque Deus te ama e quer te dar prazer, quer te fazer feliz. Começa a ter prazer nas pequenas coisas, começa a andar em contentamento, começa a pedir para que o Espírito Santo revele mais do amor, da graça, porque quanto mais do amor e graça for revelado a você, mais consciente do amor e da graça você estiver, mais frutífero você será. Amém? Agora, olha o outro momento, está lá em Lucas 5, rapidamente, eu não quero demorar. Lucas capítulo 5, aqui é a outra história da pesca. Vou ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, mesmo lago da Galileia. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Algo interessante aqui, nesse versículo 3, é que os discípulos ainda não conheciam Jesus. Jesus tinha começado o seu ministério, e aí os discípulos tinham também pescado a noite inteira, e estavam ali lavando as redes, no início da manhã. Jesus chega e pede o barco emprestado para poder pregar a multidão, de prontidão. A Bíblia não fala da recompensa. Só depois eles pescaram e recolheram uma grande quantidade de peixe. Mas Simão Pedro se dispôs
a servir a Deus, a emprestar o que ele tinha, mesmo sem visar a recompensa. Simplesmente pelo fato, não, está aqui o meu barco, você precisa do meu barco para pregar? Está aqui, está disponível. Mesmo que eu não ganhe nada em troca. Querido, qual é a verdadeira motivação que você está servindo a Deus? Deus é um Deus que nos recompensa e nos dará galardão, amém? Mas se Deus está pedindo o teu barquinho emprestado, qual é a motivação que você tem emprestado o seu barco? Nós precisamos aprender algo com Pedro. Nem conhecia Deus, vivia na lei, mas o barco estava disponível para Jesus usar. Querido, o seu barco está disponível para Jesus usar? Agora, olha o que acontece depois. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha aí, de novo. Eles trabalharam a noite toda e não apanharam nada. Você acha que eles estavam frustrados ou não? Sim ou não? Estavam desanimados? Por quê? Porque não havia fruto. Não havia fruto. E quando não há fruto, irmão, de repente você está no desânimo. E eu estou te mostrando por que você está desanimado. Porque você não está vendo resultado, não está vendo fruto. Mas de repente, a sua motivação está errada e você não está andando pelo amor. Você está andando debaixo de acusação. E quem anda debaixo de acusação não vai frutificar, querido. Quem anda debaixo de acusação não tem motivação para trabalhar. Por quê? Porque vai trabalhar e não vai ter resultado. E não tendo resultado, não tendo fruto, desanima. A angústia vem. Olha, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E aí você vê uma pesca, Pedro pula e vai em direção a Jesus. Por quê? Por causa do amor. Agora Pedro se prostra e pede para que o Senhor se retire dele. Por quê? Por causa da santidade. Quando eles experimentam da pesca maravilhosa, Pedro vê o poder na vida de Jesus, ao invés de se aproximar dele, Pedro se afasta. Querido, a revelação da santidade não te aproxima de Cristo, te afasta dele. Porque se andarmos, porque quando nós olhamos para Deus, Deus é santo, sim ou não? Naturalmente nós olhamos para nós e vemos que somos pecadores. E o fato de olharmos para nós e vermos a santidade de Deus, isso vai produzir em nós o que? Medo. E ao invés de nos aproximarmos de Deus, nós nos afastamos. Então a revelação da santidade não produz fruto, ela produz distanciamento. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é santo. Então calma aí, santidade não toque, não pise, porque eu sou santo. Não compactuo com o pecado. E quando nós olhamos e Deus é santo e a revelação da santidade vem a nós, ao invés de nos aproximarmos, nós nos afastamos. Por quê? Porque olhamos para a nossa verdadeira condição e tememos, né? Não foi a revelação da santidade do Senhor que levou Pedro a pular na água. Aliás, a revelação da santidade fez Pedro olhar para si e pedir para que o Senhor se retirasse dele, se afastasse. Muitos vão dizer, querido, que o segredo para a vida com Deus é a santidade. O segredo da obra é santidade e obediência. Não, santidade é apenas o resultado.
Obediência é o resultado da fé correta. Santidade é o resultado da revelação do amor. Revelação do amor é a base, é o principal para que você dê frutos de santidade. Santidade não é a causa, é o resultado. O amor é a causa. Entende? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória pelo contemplar ao Senhor. Nós somos transformados por estarmos próximos dele. Se estamos longe dele, não contemplamos a Deus. Se não contemplamos ao Senhor, não somos transformados. Agora, como que você vai contemplar quem você está longe? Então a santidade produz distanciamento e o amor produz proximidade. Quanto mais próximo de Cristo, mais você contempla ele e mais a imagem dele é formada em você. E aí a revelação da santidade, aí a santidade, querido, é algo natural, vai se manifestar na sua vida, porque quanto mais, querido, você já parou para pensar que você se torna parecido com quem você admira? Você se torna parecido com aquele que você admira. Quanto mais você admirar Cristo, mais parecido com ele. Quanto mais você contemplar o Senhor, mais parecido com ele. Qual que é o nosso grande segredo, pastor? É contemplar o Senhor, é estar próximos. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer: cheguem com confiança, com inteira certeza de fé ao trono da graça, tendo os corações purificados da má consciência. Já não há mais condenação, já não ande mais debaixo de acusação, pode-se achegar ao trono da graça. Eu estou aqui, venha contemplar na minha face, venha ser transformado, venha receber do amor, venha receber da graça que te capacita a viver uma vida santa. Amém? Você percebe que a santidade fez com que Pedro se afastasse de Jesus. Querido, santidade não é, santidade significa separação. Santidade não é vida sem pecado. Ele colocou algo que, santidade significa separação, significa que quando o mundo está atribulado, você está em paz. Significa que no lugar onde todos são comuns, você resplandece com a luz de Deus. No lugar onde todos estão deprimidos, você brilha com sua alegria. Isso é ser santo, é ser diferente. O contrário de ser santo não é ser pecador, é ser comum. Eu sou santo. Ser santo não é não ser pecador, querido, nós continuamos pecando, sim ou não? O contrário de ser santo é ser comum. Deus te chama de filho, você é embaixador de Cristo, você é sal da terra e luz do mundo, você é único, você é especial. Deus te chamou para brilhar a glória de Deus. Você foi chamado como um instrumento, como um canal de vida, de bênção. Isso é ser santo, ser separado para Deus, ainda vivendo no mundo. Então eu posso estar rodeado de pecadores e não ser como eles. E aí eu quero deixar aqui uma pergunta e nós vamos encerrar por aqui. Conscientes do pecado ou do amor a Deus? Baseado nas duas pescas, na experiência que Pedro teve. Uma experiência, ele estava consciente do seu pecado, e isso produziu afastamento. Na outra experiência, o que ele estava consciente? Do amor de Deus por ele, mesmo ele tendo negado. E o que isso fez? O aproximou de Deus. Não ande mais consciente do seu pecado, ande consciente do perdão e do amor que você recebeu em Cristo, porque conscientes do amor e do perdão vai produzir fruto, querido, vai produzir fruto. Pastor, como eu posso ser frutífero? Como eu posso ser ativo? Como eu posso ter motivação e combustível para trabalhar? Consciente do amor e do perdão de Deus. Então quer dizer que eu não posso ficar olhando para o pecado? Não, querido, olhar para o seu pecado é importante, ter consciência do pecado é importante,
mas para que isso produza em você uma maior percepção da graça que você recebeu. Vocês entenderam? A consciência do pecado deve produzir em nós uma maior percepção do amor e da graça que recebemos. Porque você vai perceber isso na vida do apóstolo Paulo, que dizendo que dos apóstolos ele era o menor, que ele diz que ele era o principal de todos os pecadores. Então ele tinha consciência de quem ele era, mas ele tinha muito mais consciência do amor e graça que ele recebeu, e ele andava baseado nesse amor e nessa graça. Ele não andava baseado no seu pecado, porque olhando para o seu pecado, sendo consciente apenas do pecado, querido, vai produzir em você tristeza e morte. Você não vai conseguir dar fruto. Mas conscientes da graça e do amor, vai produzir frutos. Você vai viver alegre, feliz. Por que que as pessoas que mais erram, as que mais erram, são os mais frutíferos na casa do Senhor, na igreja? A pessoa chegou com a vida toda destruída, vivia uma vida, e aí teve um encontro com Deus, e nesse encontro ele conheceu o amor de Jesus. Você já parou para pensar que essas pessoas são as que mais frutíferas? São as mais frutíferas? Por quê? Maior consciência do amor, maior consciência da graça que recebeu, e de que nelas não habita bem algum, não tem merecimento algum. E aí quem anda assim desfruta da graça, desfruta do amor, e é frutífero. Agora aquelas pessoas que não erraram tanto assim, se acham boas, não conseguem desfrutar do amor, não conseguem ser frutíferos. Por quê? Porque não tem consciência do tamanho do perdão que recebeu, do tamanho do amor que foi revelado em Cristo, do amor que recebeu. Afinal, eu pago as minhas contas, nunca dei calote em ninguém, nunca matei ninguém, nunca roubei, não xingo ninguém, eu sou bom, não sou como esse ou como essa. Estão me entendendo? E aí não consegue desfrutar do favor de Deus, não consegue ser frutífero. A consciência do pecado deve produzir em nós, querido, uma maior percepção do amor e da graça. Amém? Se coloque de pé.